Oi pessoal, meu nome é Giovana, estamos aqui para mais um vídeo e vamos falar o porquê que talvez você não está conseguindo emagrecer. Você já parou para pensar por que você não consegue emagrecer? Ou às vezes você está só querendo perder aqueles quilinhos a mais e você não está conseguindo? Ou talvez você está só tentando ter uma vida mais saudável e mesmo assim você não está conseguindo. Você continua com dores de cabeça, com mal-estar depois do almoço, aquele refluxo após comer certos alimentos, ou aquela dor no estômago mesmo, gases, diarreia. Tem pessoas que até insônia elas começam a desenvolver por uma má alimentação. Então, às vezes, você não tem uma necessidade de perder tanto peso, mas você tem necessidade de manter a sua vida saudável para que você não venha passar por probleminhas ou situações na sua saúde que podem ser administradas através de uma boa alimentação. Ou, às vezes, as pessoas estão até no peso ideal, não se consideram acima do peso, mas continuam com alguns problemas de saúde. Por exemplo, quando eu iniciei sobre alimentação saudável e nutrição, o que me levou a chegar nessa área é porque eu tinha dores de cabeça constante. Todos os dias eu tinha dores de cabeça e eu comecei a ficar implicada com aquilo. Por que eu tinha dores de cabeça constantemente? Eu passei a andar com certos remédios dentro da bolsa e praticamente um dia sim, um dia não, ou todos os dias eu tomava algum remédio para dor de cabeça. E aquilo eu falei assim, não é possível que eu vou ter que tomar remédio para dor de cabeça todos os dias, alguma coisa está errada. E eu comecei a investigar isso, eu comecei a procurar sobre isso e um dia eu estava comprando um livro sobre outro assunto e de repente apareceu uma propaganda de um livro sobre como curar dores de cabeça naturalmente e aquilo me chamou a atenção. E aí quando eu comprei esse livro imediatamente. Quando eu iniciei a leitura desse livro, eu comecei a perceber que a minha dor de cabeça, ela poderia estar ligada à minha alimentação, que era algo que eu nunca imaginava. Eu imaginava que a minha dor de cabeça fosse de um problema de vista. Eu cheguei aí no oftalmologista e eu não tinha problema de vista. Eu pensava em várias possibilidades da minha dor de cabeça, mas eu jamais imaginava que a minha dor de cabeça estava conectada com a minha má alimentação. E quando eu comecei a eliminar algumas coisas sugeridas no livro, eu comecei a perceber que eu não tinha dores de cabeça todos os dias. Então, às vezes, a gente acha que, tipo assim, uma dor de cabeça todos os dias, uma noite mal dormida 3, 4 vezes por semana, insônia, um mal-estar depois de comer um almoço ou a janta, a gente começa a achar que isso é normal, uma queimação no estômago, muitos gases. Isso não é normal. Se o seu corpo está dando, isso são sinais. O seu corpo está dando sinais de que alguma coisa está fora do lugar. E aí você não para prestar atenção nesses sinais. E aí o que vai acontecer? Vai piorar. Com o passar do tempo, um problema vai conectar ao outro. Uma coisa vai chamar a outra. Uma dor de cabeça pode virar um outro problema mais grave. Então, por isso é importante você estar ligado a todos os sinais que o seu corpo está dando, a todos os possíveis sinais. Fadiga constante, a pessoa que não consegue. Eu tô falando assim os sintomas mais normais que eu pego diariamente quando eu atendo as pessoas. Por exemplo, intestino preso. A cada 10 pessoas que eu atendo, 8 pessoas têm intestino preso. E quando eu comecei a atender, eu achava assim, eu nunca imaginava que tanta gente tinha problema de intestino preso, porque eu não tinha intestino preso. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo essa base, essa estatística. A cada 10 pessoas que eu atendia, 8 tinham problemas de intestino preso. E eu comecei a me aprofundar nisso e estudar mais sobre isso. Por que as pessoas tinham tanto intestino preso? Não é para ser uma coisa normal. Deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um intestino
intestino preso, isso não é normal. O normal é você ir no banheiro todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Se você não consegue ir ao banheiro pelo menos uma vez por dia, isso quer dizer que a sua digestão não está boa e que você tem outros problemas que precisam ser analisados e avaliados. Porque você come todos os dias, você fica sem comer 4 dias, 5 dias? Como você pode ficar sem ir no banheiro 4 ou 5 dias? Se você fica sem ir no banheiro 4, 5, 6 dias... Eu tive uma cliente que quando eu comecei, ela tinha mais ou menos uns 30 anos de idade, e aí ela me falou que ela tinha intestino preso. E eu falei pra ela, quantos dias você fica sem ir ao banheiro? E eu nunca, esse caso foi assim o mais grave que eu peguei. Ela falou pra mim que ela ficava 20 dias sem ir ao banheiro. 20 dias sem ir ao banheiro. Você consegue ficar 20 dias sem comer? Não. Então aonde está indo essa comida que você está comendo? Essa comida ela tem que ser bem digerida para sair aquilo que não presta de dentro de você, porque cada vez que você vai ficando intoxicada, que isso seria o seu intestino não está funcionando, então você está intoxicada, e aí precisa sair essa sujeira que está acumulando ao longo do tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 10 dias, tudo isso acumula toxinas dentro do seu corpo. Isso pode ser uma causa da sua dificuldade de emagrecer. Então, dentro disso, eu vou estar falando um pouco sobre desintoxicação, porque muitas pessoas com vários sintomas passam a ser normais porque o corpo delas dá um sinal e elas não param para prestar atenção nesses sinais. E quando a gente não para prestar atenção nesses sinais e a gente continua ignorando, eles continuam acontecendo e eles podem piorar com o passar do tempo. Então aí de um problema simples pode se tornar um grande problema. Por exemplo, um problema de intestino preso, você sabia que 80% dos casos de câncer nos Estados Unidos é câncer no cólon? Então, é um problema que pode ser gerado através de um intestino preso. Uma pessoa que não funciona bem, que não vai ao banheiro todos os dias, ela pode desenvolver um problema mais grave que pode levá-la ao câncer. Então, por isso que a desintoxicação ela é um fator importante para uma pessoa que ela deseja perder peso. Mesmo que você não deseje perder peso, por exemplo, no meu caso, eu sou magra, mas de tempo em tempo eu faço um processo de desintoxicação no meu corpo, porque o corpo ele precisa se limpar, ele precisa se desintoxicar. Nós não vivemos na fazenda, num lugar totalmente afastado, como muitos dos nossos avós ou bisavós. Nós temos acesso a muita tecnologia, a muita poluição, a gente vive na cidade, a gente dirige carro. Então mesmo que você coma 100% saudável, o solo não é o mesmo de 200 anos atrás. Você não mora na fazenda ou na roça, num lugar totalmente isolado, só no meio do mato, do verde, dos animais. A maioria das pessoas moram na cidade e elas são expostas a muitos tipos de toxinas que não vêm somente através da alimentação. Essas toxinas, essas sujeiras, elas podem se acumular no seu corpo com o passar dos anos. Então, por isso é importante você passar por um processo de desintoxicação de tempo em tempo. Isso pode melhorar a sua dor de cabeça, isso pode melhorar a sua insônia, isso pode melhorar a sua fadiga, o seu cansaço, o seu mal-estar, os seus gases. Isso pode melhorar até o seu intestino, que pode ser preso. Então isso não é só para uma pessoa que precisa perder peso, isso também é para uma pessoa que é magra e que quer manter uma vida saudável, porque mesmo que você seja magra, mesmo que você já está no seu peso desejado, você quer continuar tendo uma vida saudável, você quer ver os seus filhos crescer, você quer ver os seus netos, seus bisnetos. Então por causa disso você precisa cuidar do seu corpo. Talvez você precisa passar por um processo de desintoxicação para dar um reset no seu corpo, para reiniciar o seu corpo, para dar uma levantada no seu sistema imunológico. O nosso corpo, ele foi feito para se autodesintoxicar. Ele tem essa habilidade natural, mas isso só acontece quando nós deixamos de comer. Os órgãos precisam de pelo menos
12 a 18 horas para eles se autodesintoxicarem sozinhos. Ou seja, quando você não coloca nada de comer dentro do seu corpo, ele tem a habilidade de fazer essa autodesintoxicação. Mas a partir do momento que a gente vive naquele corre-corre do dia a dia, comendo o tempo todo, o que é mais difícil de acontecer é uma pessoa passar 14, 16, 18 horas sem comer, que seria mais ou menos um jejum intermitente ou um período de abstinência sem comer, para que o seu corpo pudesse fazer essa autodesintoxicação, essa autolimpeza. Como a maioria das pessoas não fazem isso naturalmente, por exemplo, pelo menos uma vez por semana, por isso é ideal você passar por um processo de desintoxicação. Talvez seja isso o problema de você não estar conseguindo perder peso, porque quando o seu corpo está sujo, ele está completamente cheio de toxinas, de coisas, de vestígios, de coisas que precisavam sair, mas elas não saíram. Então, o que isso vai acontecer? Isso vai atrapalhar o seu processo digestivo, isso vai atrapalhar o seu intestino, isso vai atrapalhar o seu metabolismo, vai atrapalhar o seu corpo de absorver os nutrientes necessários que ele precisa para você ter uma saúde, uma vida saudável. Então, às vezes você tá comendo tudo saudável, mas você não consegue perder peso. Às vezes você tá comendo tudo saudável, mas você não se sente uma pessoa saudável. Você ainda sente muita fadiga, muito cansaço, mal-estar, insônia, que parece problemas que não tem nada a ver, entende? Mas isso daí pode ser sinais de que o seu corpo está te avisando que você está muito sujo, que você precisa passar por um detox, por uma desintoxicação, para limpar de forma que ele vá absorver todos os nutrientes das coisas boas que você está comendo, porque às vezes você está comendo coisas saudáveis, mas elas não estão entrando no seu corpo, não está absorvendo todos os nutrientes, todas as vitaminas, todos os minerais, e aí você prejudica, querendo ou não, a sua saúde. Então você consegue entender que isso é mais importante do que você imagina, que um simples detox, uma simples semana de limpeza no seu corpo, ela pode fazer uma grande diferença e ela pode mudar completamente a sua disposição, a sua energia, a sua memória e a sua fixação em coisas que você está lendo ou está aprendendo. Tudo isso faz parte de um processo de uma vida saudável. E isso não é somente para uma pessoa que está acima de peso. Isso é também para pessoas que estão, talvez, no peso ideal. E deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as pessoas me falam assim, eu tenho muitos clientes que falam assim, mas eu não quero fazer um detox, eu não quero fazer uma desintoxicação, porque eu já estou no meu peso ideal e eu acho que não tem mais necessidade disso, porque eu não quero perder mais peso. Como eu te falei, eu faço desintoxicação, eu não estou acima do peso, eu sou uma pessoa magra. Por que isso? O seu corpo, ele é uma máquina. O seu corpo, quando você chegar no peso ideal para ele não vai continuar perdendo peso. O seu corpo, ele é muito inteligente, ele é muito mais inteligente do que você imagina. Tanto que ele te mostra sinais, ele te dá sinais o tempo todo. O seu corpo te dá sinais amarelo. E aí, quando você não... Sabe os sinais de trânsito que tem o verde, o amarelo e o vermelho? Quando o seu corpo está passando por um problema, ele te dá sinais amarelo. O que isso quer dizer? Pare, preste atenção no que você está fazendo, no que você está ingerindo, como você está lidando com certas coisas na sua vida. Porque se você não parar no sinal amarelo, vai ficar vermelho. E o que é o sinal vermelho? São doenças. O seu corpo, ele vai começar a não ter imunidade e aí as doenças, elas vão chegar e elas vão fazer morada. E aí é onde começa uma dor aqui, uma dor ali, uma coisinha aqui, outra ali, e a pessoa não presta atenção, passa o sinal amarelo e de repente ela já está no sinal vermelho. Então, vamos prestar atenção nisso, gente. É uma coisa simples. O seu corpo, ele é inteligente, ele é uma máquina, mas ele te dá sinais de que ele precisa da sua ajuda para fazer algumas coisas. E se você não presta atenção nesses sinais, você vai continuar vivendo até que um dia pode parar tudo e você
ir parar no hospital, numa emergência e ficar internado uma semana, e aí você parar para prestar atenção na sua saúde e nas coisas que o seu corpo vem ao longo dos anos, talvez, ou dos meses, tentando te avisar. Geralmente, no processo de desintoxicação, você vai eliminar tudo aquilo que está inflamando o seu corpo, tudo aquilo que está sendo prejudicial para o seu corpo e você pode não estar percebendo. O detox, ele não é somente alimentação, são vários fatores, mas é claro que é importante a alimentação. Você, às vezes, vai ter que eliminar algumas coisas da sua alimentação para você perceber que aquilo estava talvez te inflamando e causando problemas maiores. Então, geralmente, quando você elimina a causa dessa inflamação, o seu sistema digestivo vai começar a funcionar melhor. E aí ele vai começar a absorver os nutrientes necessários que o seu corpo precisa para curar aquela inflamação que já estava começando a se formar dentro de você. Então, nisso, você pode acabar com as dores de cabeça, você pode acabar com aquele mal-estar depois da alimentação ou aquela queimação, você pode acabar com a fadiga, o cansaço, essa indisposição, ou às vezes a memória falhando o tempo todo, você, na mesma hora que falou algo com você, você já esqueceu, já não lembra o que fez ontem. Isso daí não é normal. Isso daí são sinais que o seu corpo ele está precisando passar por um processo de limpeza. E aí você vai descobrir a raiz do problema. Porque não adianta a gente tratar o problema como um todo, sem a gente procurar o que está causando aquele problema. Não adianta você colocar um band-aid por cima de um machucadinho, sem você dar uma limpeza, sem você fazer um processo para que aquele machucado ele venha sarar pela raiz. Porque você não quer um machucado que você vai abrir o band-aid, ele vai estar mais inflamado, mais cheio de pus, com mais problemas para você tratar. Então, por isso, é importante a gente descobrir a raiz daquilo que está prejudicando no nosso corpo, daquilo que está fazendo mal e talvez você ainda não parou para pensar. Ou às vezes a gente ignora, porque a gente acha assim: ah, não é possível que isso esteja me fazendo mal. Não, eu não vou parar de comer certa coisa porque eu gosto muito e não é possível que isso esteja, né, prejudicando a minha saúde. E às vezes simplesmente uma coisa tão simplesinha que você não parou para prestar atenção, aquilo ali pode fazer toda a diferença. Aquilo ali pode te dar uma noite de sono tranquila e sem acordar 2, 3 vezes na noite. Por exemplo, são maus hábitos que a pessoa adquire e ela não percebe. Às vezes a pessoa fala assim: ah, eu tenho insônia e eu não sei porque eu não consigo dormir direito à noite. Geralmente eu falo, uma das partes do processo de desintoxicação, você precisa beber água, porque a água, ela limpa o seu corpo, ela lubrifica os seus órgãos. O seu corpo ele é feito de 70% água. Então é necessário você beber água em grande quantidade, ou a quantidade necessária para o seu corpo todos os dias. E às vezes a pessoa passa o dia todo sem tomar água. Quando chega à noite, que é o horário que o corpo dela já está desidratado, o corpo dela está manifestando sinais, ou seja, sede, porque o seu corpo ele não vai sentir sede naturalmente. Você tem que criar o hábito de beber a água. Não adianta você achar que eu vou tomar água só quando eu sentir sede. Eu era uma pessoa dessa. Eu estou falando algo para você de algo que eu vivia. Eu só tomava água quando eu sentia sede. Eu não tomava água. No geral, eu não tomava água. Até o dia que eu resolvi criar esse hábito em mim, porque eu sabia que era necessário, que era importante e que eu precisava fazer isso acontecer na minha vida. Então, eu passei a andar com a garrafa de água, porque isso é uma das formas de você beber a água. Se você não anda com a garrafa de água, você não bebe a água. Se você fica esperando o seu corpo sentir sede, você não vai beber água. Então eu tinha uma cliente que ela falou assim pra mim: eu tenho muita insônia. Aí eu fiz, a primeira pergunta que eu fiz pra ela, porque eu já tinha percebido que ela precisava desintoxicar o corpo dela, e eu falei assim pra ela: você toma água todos os dias? Eu tomo água. Qual o horário que você mais toma água? Eu mais tomo água à noite.
E geralmente eu coloco 2 garrafinhas de água perto da minha cama para me tomar água. Aí eu falei assim, mas você toma água durante o dia? Ah, eu não sinto muita sede, eu não tomo muita água durante o dia, mas à noite me dá muita sede. Então, aí eu perguntei para ela, quantas vezes você acorda porque você não consegue dormir, ou você perde o sono, ou você vai no banheiro, o que que acontece? Aí ela falou assim, acontece que eu acordo umas 5 vezes para ir no banheiro. Aí eu falei assim, ok, você vai começar a beber água pela manhã, antes do almoço, né, durante o dia todo, e evitar de tomar água após as 6 horas da tarde. Mesmo que não seja um horário tão tarde, mas tenta tomar toda a água necessária do seu corpo até as 6 horas da tarde. E aí, quando foi na próxima consulta, eu perguntei para ela, e como você tem tomado água? Ela falou assim, você não vai acreditar que eu descobri que o problema da minha insônia estava conectado com a água. Eu falei assim, como assim? Ela falou assim, eu não tomava água o dia todo, e aí eu começava a tomar água depois das 5 horas da tarde, e eu levava 2 garrafas de água para beber à noite, e eu acordava 5 vezes durante a noite, não conseguia dormir direito, perdia o sono porque eu ia no banheiro e voltava, e eu achava que era uma insônia normal de preocupação ou de alguma outra coisa. Quando eu passei a deixar de tomar água depois das 6 horas da tarde, eu durmo a noite inteira, todas as noites, nunca mais eu acordei. Então ela resolveu um problema de insônia com o problema da água, com uma solução tão simples, uma coisa tão boba que ela não tinha prestado atenção. Então assim, eu mesma não gosto de beber água à noite. Eu não bebo água geralmente depois das 5, 6 horas da tarde, porque eu sou uma pessoa que se eu bebo meia garrafa de água, eu vou no banheiro como se eu tivesse bebido 3 litros de água. Eu tenho que ir no banheiro umas 3, 4 vezes. Então eu evito de tomar água à noite ou qualquer tipo de líquido, porque eu sei que aquilo vai me atrapalhar de dormir. Eu vou levantar para ir no banheiro várias vezes. Então evita de tomar água à noite, que a água é algo que vai desintoxicar o seu corpo, que é bom para o seu corpo, que é necessário, mas procure não fazer isso à noite. Separe a água toda para você beber durante o dia, desde a hora que você acorda até umas 5, 6 horas da tarde. Somente se você na verdade, você só vai sentir muita sede à noite se o seu corpo estiver desidratado durante o dia. Se você não tomou a água que você precisava toda durante o dia, é por isso que você vai sentir sede à noite. Agora, se você tomar essa água durante o dia, você não vai sentir a sede que você sentiria à noite, no horário que você já vai dormir, que você vai descansar, que você precisa do renovo do sono, porque o sono também é algo que desintoxica o seu corpo. O sono é algo que precisa ser priorizado. Pessoas que não dormem ou que dormem muito tarde, elas podem ter problemas também. Você sabia que certos hormônios no seu corpo, eles são produzidos, por exemplo, as pessoas que dormem depois das 11 horas da noite, depois da meia-noite, elas não produzem certos tipos de hormônio no corpo dela, porque tem hormônios que eles são produzidos a partir das 9 horas da noite, né, no horário que você descansa, no horário que você dorme. E aí, se você não dormir naquele horário, ele não é produzido. Você não consegue descansar do jeito que você precisava descansar. Então, assim, tem vários fatores que incluem um processo de desintoxicação. Não está ligado somente à alimentação, não está ligado somente a você tomar água, a você vigiar o que você come. Está ligado a muitas coisas. Por exemplo, outra coisa que também pode causar problemas de saúde é você também manter o seu corpo desintoxicado de emoções negativas, de coisas ruins, porque isso também intoxica o seu corpo. E num outro vídeo eu vou estar falando somente sobre isso, sobre emoções tóxicas. Por quê? Porque isso também é algo que prejudica o seu emagrecimento. Isso é algo que prejudica o seu corpo de processar e funcionar do jeito que ele foi feito para funcionar.
funcionar. Você precisa dar ferramentas para que o seu corpo funcione de uma forma saudável. O seu corpo, ele é uma máquina, mas ele precisa de ferramentas para que ele continue funcionando regularmente, diariamente, o ano todo. Ele precisa ser equipado com essas ferramentas e somente você pode dar essas ferramentas. Eu posso te orientar nas ferramentas que são necessárias para o seu corpo, mas eu não estou com você 24 horas. Eu não posso te dar todas as coisas, eu não posso fazer por você. Eu posso te dar as instruções, eu posso te ensinar, eu posso te mostrar o caminho. Se você não parar, se você não pensar e processar tudo aquilo que está ao seu alcance, que você pode fazer para que o seu corpo seja saudável, para que o seu corpo venha perder o peso que você deseja, eu posso te dar as instruções, eu posso te direcionar nesse caminho, mas eu não posso fazer por você. E como eu disse, o seu corpo, ele é uma máquina. E assim como você tem um computador dentro de casa, que é uma máquina, e o computador, ele precisa de tempo em tempo, ele precisa você dar uma limpada, você precisa tirar certos arquivos, você precisa fazer um download de algumas coisas, você precisa colocar um antivírus. O computador, se você só comprar um computador e deixar ele lá funcionando por 10 anos, ele vai funcionar do mesmo jeito? Claro que não. Claro que ele não vai funcionar da mesma forma que ele funcionava no primeiro ano dos 10 anos que você tem ele. Se você não der uma manutenção, se você não cuidar dele da forma adequada, ele não vai funcionar, ele não vai durar 10 anos, embora hoje em dia é muito difícil um computador que dure tudo isso. Eu só estou dando um exemplo de como funciona uma máquina. Uma máquina, ela precisa de tempo em tempo ser reajustada. Igual um carro precisa trocar o óleo, precisa fazer uns ajustes, de tempo em tempo é necessário isso, gente. Então, por isso que é importante você entender que o seu corpo, ele também precisa desses ajustes de tempo em tempo, porque afinal de contas, o seu corpo é o único lugar que você tem para morar dentro da sua vida aqui na Terra. Então, se você não cuidar dele, quem vai cuidar? Então, veja tudo isso como algo importante. Se você deseja perder peso, você precisa entrar num processo de desintoxicação de tempo em tempo. Mesmo que você não deseje perder peso, se você deseja ter uma vida saudável, viver por muitos anos, você também precisa passar por um processo de desintoxicação e limpar o seu corpo.